Olá, começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, transmitido para todo o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E o assunto de hoje é o impacto que a pandemia causou na vida tributária do país, ou seja, na arrecadação e também no pagamento dos impostos. E para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o nosso convidado, Dr. Caio Battini, que é advogado especialista em direito tributário. Dr. Caio, já tinha o prazer de entrevistá-lo para as reportagens do canal HIT Notícias e agora um prazer maior ainda em recebê-lo no nosso programa. Obrigado, Kleber, você, obrigado pelo convite, aos demais aí que nos assistem em todo o país. Legal, doutor. E para começar essa conversa, é bom sempre a gente lembrar as pessoas da importância, porque quando se fala em direito tributário, leis tributárias, parece uma coisa muito distante, ou então só ligado a imposto de renda, como a gente havia conversado antes de começar o programa. Mas, na verdade, são leis ou determinações que fazem parte do dia a dia das pessoas e muitas vezes elas não se atentam a isso, né, doutor? Kleber, direito tributário está mais ligado na vida das pessoas que as pessoas pensam, né? Não é só na hora de pegar e pagar imposto de renda, ou IPVA, ou IPTU, que nós estamos tratando de tributo. Você mesmo está sentado numa pancada de tributo, está vestindo um monte de tributo, né? Aqueles que nos assistem estão assistindo através de um aparelho que tem muito tributo, se estão assistindo pela internet, estão pagando tributo com isso. Quer dizer, então, é muito mais perto e próximo do que qualquer pessoa imagina. É óbvio, ninguém vai parar a sua vida para ficar imaginando ou pensando no seu dia a dia se aquilo que ele está vivenciando tem impacto tributário ou não. Mas pode ter absoluta certeza que tudo que nós fazemos, compramos, tudo aquilo que é produzido, tudo que é fabricado, você vai comprar uma água, você vai comprar um salgado no mercado, você vai comprar qualquer coisa para alimentação ou vestuário, você está pagando muito tributo. Ou seja, ninguém foge disso na vida, no dia a dia, né, doutor? Ainda mais no Brasil, que a nossa carga tributária, a grande parte dela, ela é muito centrada em consumo e produção. Então, diferentemente, por exemplo, do que acontece nos países assim chamados de primeiro mundo, onde grande parte da concentração de tributo está sobre a renda e sobre patrimônio, aqui a maior concentração de tributação está no consumo e produção. Então, isso significa uma coisa: quem está na camada mais pobre da população, os menos acabam sendo mais tributados do que aqueles que têm maior condição econômica. Legal, esse é um assunto que a gente vai abordar bastante no programa de hoje, mas o senhor lembrou bem a necessidade das pessoas terem pelo menos um conhecimento básico sobre tributação. Agora, o grande desafio, a grande dificuldade é a enorme quantidade de regras, de normas. Eu fiz um levantamento aqui, o país tem aproximadamente 400 mil normas tributárias. Por hora, 2 normas são editadas. Ou seja, fica difícil até para os especialistas acompanharem essas mudanças, ficarem conhecedores de tudo que rege esse universo tributário, né, doutor? Isso é um inferno para o especialista, isso é um inferno para o empresário. Porque imagina você que tem a pessoa que tem, por exemplo, uma empresa sediada no estado de São Paulo e ela tem algumas outras filiais, sucursais espalhadas no país. Cada uma das 27 unidades federativas, cada estado da federação, tem a sua própria lei de regência. Nós temos 5.570 municípios espalhados no país, cada qual tratando também da sua tributação da maneira que a própria Constituição, que a própria lei orgânica assim determina. Então, acompanhar esse manicômio tributário... Manicômio é ótimo essa expressão. E é uma expressão, veja, que juristas se utilizam, né? Já há muito tempo atrás, o professor Alfredo Augusto Becker, ele já utilizava a expressão manicômio tributário, porque ele falava que é uma verdadeira loucura de quantidade de normas e para se fazer implementar tudo isso e, consequentemente, para que o contribuinte, eu, você, para aqueles que são geradores de emprego, possam cumprir com essas obrigações sem gerar qualquer espécie de penalização, que esse é o grande problema.
Agora, para um empreendedor, principalmente os pequenos e médios que querem se lançar no negócio, que querem fomentar o negócio, sozinho não dá, né? Tem que ter um especialista, tem que ter uma pessoa capacitada para dar direção. Olha, a gente verifica hoje que o empresário, lógico, qual é a primeira pessoa que o empresário tem contato e que ele tem uma estrita confiança? É o contador, é o profissional de contabilidade, é aquele que vai abrir a empresa, que vai ali fazer toda a parte da escrituração fiscal da empresa dele. Então, o primeiro contato que ele tem de confiança é o profissional de contabilidade, e que é extremamente fundamental e importante nesse momento. Agora, é fato, no país que nós vivemos, com a carga tributária que a gente tem, muitas vezes o empresário ele quer tomar uma determinada postura ou um caminho que não é o melhor caminho para ele em termos de planejamento tributário, ou seja, a Constituição Federal, Kleber, ela não diz que você tem que pagar mais tributo. Ela diz que você tem que pagar tributo. Então, cabe a mim, cabe a você, observar meios, mecanismos dentro da lei para que nós possamos pagar menos. E isso advém de um planejamento. E esse planejamento, óbvio, ele é estruturado por especialistas. Hoje, assim, óbvio, seria muito bom se todo profissional de contabilidade tivesse o conhecimento aprofundado de tributário, assim como se todo o pessoal de tributário tivesse um aprofundamento contábil muito forte. O que muitas vezes não acontece. A pessoa ela acha que ela estudando, por exemplo, meia dúzia de normas, ela se julga tributarista. E não é isso. O direito tributário ele é muito além do estudo das próprias leis tributárias. Então, há uma necessidade hoje. O empresário ele fala, eu quero pagar menos. Tudo bem. Você quer pagar menos dentro da norma? Então, há uma necessidade de se fazer um estudo para analisar qual é o melhor regime de apuração que ele deve adequar. Se aquilo que ele está optando, que muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou um pequeno empresário e eu quero optar pelo Simples Nacional. Você sabe que muitas vezes o próprio Simples Nacional, dependendo da atividade que ele presta, ele vai pagar mais do que se ele estivesse em outro regime. Então, não necessariamente o Simples é tão simples como as pessoas imaginam e vai gerar uma economicidade que a pessoa pensa. É aquela coisa, né, doutor? As dificuldades acabam tendo um efeito colateral e alguns profissionais acabam vendendo facilidades. É muito interessante eu criar dificuldade para vendê-la, né? Justamente. Então, assim, eu tomo muito cuidado, seja na advocacia tributária, seja na consultoria, com a vida do cliente. Né? Por quê? Porque para mim, para você, Kleber, muitas vezes numa atividade, você fala assim, não, mas ele é mais uma pessoa. Só que o impacto que você... Se a tua decisão, que vai impactar no negócio dele, fazer com que ele perca o negócio, tenha multas estratosféricas, isso tudo acarreta... Isso vai afetar ele, a família, isso vai afetar absolutamente tudo em volta. Então, qualquer decisão hoje no campo tributário, ela tem que ser uma decisão extremamente acertada e correta para que o empresário não sofra os deslindes normativos daqui a 4 ou 5 anos. A gente podia fazer uma comparação, esse profissional tributarista está para a empresa como o médico está para a família, para a vida particular, já que desse profissional vai vir a saúde financeira do negócio. Exatamente, só que o problema é o seguinte, né, Kleber? No Brasil, o Brasil ele é um país que ele é eminentemente contencioso. Então, o que nós fazemos? Nós não agimos de forma consultiva nem preventiva. A gente espera, é aquela expressão que a gente usa popular, espera o pau torar. Isso é cultural, né, doutor? É cultural. Depois a gente vê o que acontece. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, a parte preventiva ela é muito importante. Olha, eu quero evitar. Você não tem aquelas pessoas, o Kleber, que falam assim, ó, eu não vou em médico. Eu não vou em médico. Eu vou na farmácia, eu pego me dá um medicamento, que eu não preciso passar no médico. E aí, quando descobre, por exemplo, uma determinada doença, fala, olha, se eu tivesse descoberto lá no início, nós poderíamos ter um tratamento fantástico com ela. Hoje, por exemplo, nós temos muitas neoplasias malignas, muitos cânceres, que se são descobertos logo no início, por uma questão preventiva, ele pode ser tratado, a pessoa sai curada, só que muitos eles são reticentes. É a mesma coisa em se tratando do empresariado hoje brasileiro. Então, muitas vezes o empresário te procura, ele não quer um advogado, ele quer um mágico. Agora ela vai dormir, agora 1, 2, 3, quando acordar estará tudo resolvido. Não vai estar. Ninguém faz mágica na parte tributária.
Não adianta chegar, por exemplo, o empresário chega, eu tomei já uma execução fiscal, o que eu faço? Eu não tenho muito o que fazer agora, o senhor deve. Então, vamos tentar segurar o que for para o senhor tentar, nesse caso, discutir eventual multa, juros, mas não tem muito o que fazer. Esse alerta é muito importante, hein, doutor? Muita gente deixa chegar no nível da dívida, no estágio da dívida para procurar o profissional, sendo que o correto, o necessário é tomar essa precaução, esse planejamento antecipadamente. As pessoas, elas infelizmente, elas veem o tributarista, Kleber, assim como a advocacia no geral, como um custo, não como um investimento. Então, quase que um imposto também. Sim, você é encarado como um custo. Olha, você é um custo para a empresa. Sendo que, quando você vai para a Europa, para os Estados Unidos, o profissional dessa área, ele é um investimento da empresa. Por quê? Porque ele sabe que essa pessoa pode economizar com boas práticas e adotando determinados mecanismos. Ela simplesmente pode adotar posturas que podem fazer com que haja uma economia muito grande lá na frente. Então, a vantagem é tentar implementar no Brasil essa linguagem, essa forma de apresentação preventiva e consultiva. Evitar a judicialização, evitar chegar no judiciário. Porque quando chega no judiciário, o que acontece na prática? Veja, a não ser que você apresente algo que demonstre uma ilegalidade ou que demonstre, eventualmente, uma inconstitucionalidade daquela norma, o que você deve, em tese, está correto. Porque o agente que faz a fiscalização ele é dotado de fé pública. Então, aquilo que ele coloca no papel, se você, em tese, não discute, no momento oportuno, aquilo é tido como válido, aquilo é tido como correto. E, definitivamente, vai ser muito difícil as decisões elas serem pró-contribuinte. É a mesma coisa, Kleber, para o pessoal entender, que vão entender perfeitamente. Quando a pessoa chega na Justiça do Trabalho, em regra, quem tem razão? Funcionário. O empregado, o funcionário, né? É a mesma coisa quando se chega na lide tributária. Em regra, quem tem razão? O Estado. O Estado. Por causa da fé pública, da credibilidade que foi imputado para o órgão fiscalizador. E o fato do que eu pago de tributo, o que você paga de tributo, quem nos assiste paga, esse crédito que adentra aos cofres, ele é um bem público. Se ele é um bem público, ele é um patrimônio disponível. Ou seja, eu parto da premissa que todo aquele dinheiro que entra vai entrar para ser utilizado para atendimento do interesse da coletividade. Legal. Doutor, realmente nosso programa já começou hoje com alerta importante, tem muito negócio aí não dando certo, muito negócio indo à falência por falta de planejamento e planejamento tributário. Olha que alerta importante. Mas se essa situação já era ruim antes, ficou ainda mais complicada durante a pandemia e é disso que o nosso convidado, o Dr. Caio, vai falar no segundo bloco. Não saia daí. E nós voltamos com o segundo bloco do programa Análise Direta, que é gravado no estúdio do Canal HIT em São Paulo. Hoje estamos falando da vida tributária do país e do efeito da pandemia sobre a arrecadação e também o pagamento dos impostos. Nosso convidado está aqui, doutor Caio Bartini. Doutor, no primeiro bloco a gente havia lembrado, eu havia colocado para o senhor um levantamento de 400 mil normas tributárias existentes no país, dá uma média de 2 a cada hora. E durante a pandemia, esse volume aumentou em 60%, segundo o levantamento de órgãos especializados. Então, o que já era ruim, o que já era difícil, ficou ainda pior. Ficou pior e o cumprimento disso, ele se torna quase que impossível. Kleber, eu vou te explicar o porquê, explicar para os nossos telespectadores e internautas o porquê disso. Você imagine que cada norma da parte de obrigações administrativas que é descumprida, então imagina, você tem uma empresa ou você realmente é um contribuinte e você tem uma forma de escriturar um determinado tributo que foi alterado pela lei. E conforme você já disse,
nós tivemos aí, em média, nós temos 2 normas por hora, né? Nós vamos colocar em média, por mês, segundo os levantamentos que foram feitos atuais, nós temos em torno de 60 quase normas tributárias por dia com a pandemia. Isso juntando os estados, os municípios e o próprio governo federal. Então, você imagine que cada modificação que eu tenha de obrigação administrativa, se ela é descumprida, gera uma multa. Então, a pessoa ela tem uma contabilidade interna, uma contabilidade externa. Ela tem uma auditoria interna, tem uma auditoria externa. E mesmo assim vai ter erro. Mesmo assim vai ter erro. Então, por isso que o Brasil ele tem buscado, e nós vamos falar depois das questões que envolvem reforma, uma das coisas que mais se discute é justamente o fato da simplificação no cumprimento das obrigações. É não deixar com que isso se torne algo inalcançável para o contribuinte. Hoje nós temos um problema de pandemia pelo qual o empresariado ele não tem recurso. Nós tivemos mais de 500 mil empresas que fecharam suas portas. Nós temos um outro tanto de empresas que se encontram em recuperação judicial que pediu. Temos um outro tanto de empresa que está inadimplente e, consequentemente, para tentar alcançar o seu objetivo, ainda vai demorar muito tempo, porque nós estamos vivenciando hoje na Europa uma segunda onda da Covid-19. O Brasil, ele pegou ainda, nós estamos aí na fase do término, em tese, da primeira onda, nós estamos em decréscimo de infectados e, consequentemente, do número de mortes, graças ao bom Deus, mas na Europa, onde já tinha se iniciado, já começou a segunda onda. Então, isso vai continuar impactando tributariamente as empresas. Correto. Você falou de impacto tributário. E um dos grandes méritos que eu acho da sua entrevista, o que eu gosto de lhe entrevistar, é que o senhor sempre procura aplicar todas essas normas essencialmente técnicas para a realidade, para o dia a dia. E é bom ressaltar que parte dessas normas também foi destinada para a saúde, ou seja, para o combate ao vírus. Por exemplo, a isenção de impostos de medicamentos, do álcool e até de matérias que foram utilizadas para a confecção de máscaras, né? Então, essa tributação também foi importante para a saúde nesse momento? Veja, nós temos, o Kleber, a tributação sob 2 óticas. Desde que mundo é mundo, o tributo, quando ele foi criado com a finalidade de tomar uma parcela da riqueza da população, deixar ao mérito do absolutismo, do rei, do imperador, com a finalidade, então, da expansão do império, da utilização nos serviços públicos, ou seja, uma finalidade arrecadatória. Quando a gente tem esse tributo com finalidade arrecadatória, meramente arrecadatória, a gente chama que trata-se de um tributo fiscal. Só que o governo percebeu que a tributação é um aliado fantástico para a regulação da economia do país. Então, vou dar um exemplo prático. Estratégico, né, doutor? Desculpe interromper, mas é isso mesmo. Eu vou te explicar para os ouvintes o seguinte. Imagine que uma empresa ela está importando muito e exportando pouco. Um país está fazendo isso. Ele está importando muito e exportando pouco. Então, ele está em déficit. Um desequilíbrio. Se ele exporta muito e importa pouco, ele está em superávit. Os 2 extremos eles são prejudiciais. Correto. A médio e longo prazo, eles são extremamente prejudiciais. Então, eu posso me utilizar da tributação com uma finalidade não de arrecadar, mas com uma finalidade de regular a economia. Correto. É o que o governo fez com relação à questão da pandemia para insumos, matéria-prima, determinados produtos na área da saúde para combate à Covid. Então, ele fala, bom, a saúde ela está com um momento extremamente precário. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero combater esse vírus e, consequentemente, aumentar a possibilidade de trazer matéria-prima, insumos, material para o país com o menor impacto possível para aquele que traz. Porque, afinal de contas, eu não quero me enriquecer às custas disso. Eu quero simplesmente fazer com que haja um aumento significativo das despesas com a saúde para enfrentamento da doença. Um abastecimento, Exatamente. Né? Então, para isso, existe o quê? Determinados incentivos, subsídios, benefícios fiscais que são conferidos
para que, neste momento da pandemia, haja uma regulação econômica. Agora, um segundo problema. Essas isenções, principalmente em relação às pequenas e médias empresas, variaram muito de estados para estados, como o senhor já havia dito no início do programa. Em alguns, elas tiveram mais benefícios, em outros, nem tanto. Tem até um ranking que pontuou alguns estados que incentivaram mais, né? Como é que ficou esse panorama dentro do país? Você sabe que essa equação, Kleber, ela é muito difícil de fechar e eu vou explicar a você, aos nossos ouvintes, o porquê. Você imagina que o governo ele precisa de dinheiro para poder aumentar as despesas, porque teve um aumento enorme de despesas com saúde. Teve, consequentemente, um aumento grande de despesas pela inadimplência. Então, o governo, de um lado, ele precisa de dinheiro. Do outro lado, o empresário ele precisa de determinados incentivos para que ele possa continuar com as portas abertas e manter a sua empresa em funcionamento. Então, é óbvio que em determinadas unidades federativas, uma vez que a minha capacidade de arrecadação é maior, eu tenho a possibilidade de conceder mais incentivos do que outras que não têm. Agora, é fato, a gente não pode empurrar toda a má gestão, muitas vezes de anos, na doença de agora, na pandemia. Porque o que estava acontecendo era, olha, o meu estado está em déficit orçamentário por causa da pandemia. Não, querido, ele está em déficit orçamentário porque ele já teve uma má gestão de alguns anos, né? Tanto que tentaram jogar aí em várias situações as contas para a União. Olha, nós estamos com um problema no caixa, União, você resolva. Pera, União, você resolva, cara pálida, vamos esperar. Resolva de que maneira resolva? Esse é problema que é advindo da pandemia? Não, é um problema que nossos estados estão com problema de caixa. Tá, mas quem que gerou o problema de caixa? Quer dizer, então tudo isso tem que ser levado em contraposição também. Há uma necessidade, quando se coloca incentivos, subsídios, benefícios, há uma necessidade de um estudo de impacto financeiro orçamentário. Quer dizer, você está abrindo mão de uma receita? Legal. Só que essa receita, ela tem uma rubrica para uma despesa. É a mesma coisa, eu chego para você e falo o seguinte, você fala, Caio, me empresta dinheiro. Imagina que o meu valor, ele é certo para pagar as minhas despesas de casa. Tudo bem? Você fala, me empresta um dinheiro. Eu te empresto. Eu tirei do meu caixa. Aquele dinheiro que eu tirei era para ser utilizado numa despesa. Aí ele fala assim, tá, e qual que é a medida de compensação que você vai adotar? Ou seja, ou eu tenho que eliminar uma despesa, ou eu tenho que gerar uma outra receita. Por isso que acontece na prática o quê? E pode perceber, quando o governo ele coloca um determinado incentivo de um lado, ele aumenta a tributação de outro. É fato. Porque se eu estou abrindo mão da receita, eu tenho que utilizar de alguma medida de compensação. A conta tem que fechar. Tem que fechar. Correto. E por falar em governo federal, como você citou, o governo também concedeu alguns incentivos, alguma ajuda nesse campo. E as principais medidas citadas foram a prorrogação dos prazos para pagamento e negociação de dívidas. Alguns especialistas acharam essas medidas tímidas, outros ainda assim veem boas oportunidades. Qual a sua avaliação sobre esse programa de incentivo emergencial, já que foi para a pandemia? É aquilo que eu tinha falado há pouco, Kleber, é uma equação muito difícil de fechar. Porque você imagina que cada vez que eu deixo de cobrar a tributação, ou que eu esteja cobrando, ou dilatando o prazo, que é a moratória que foi concedida, a conta vai chegar uma hora. E uma coisa que é a grande preocupação que o governo federal hoje tem, dentro do Congresso Nacional também é a mesma preocupação, é teto de gastos. Olha, eu sei que já foi aprovada por uma PEC um orçamento extra, um orçamento emergencial para as questões da pandemia. Então, ou seja, eu sei, o governo federal sabe que ele vai ter um impacto significativo nas contas, tendo em vista a questão da pandemia. O problema se eu
equaciono isso, eu começo a dilatar muito prazo, eu começo a conceder muito incentivo, de outra forma eu não arrecado. Então, o pessoal contribuinte, no geral, a população tem que entender, a conta vai chegar. Agora, precisa somente equacionar qual é o tamanho da conta. Porque que a conta virá é fato. Agora, qual é o tamanho dela? Então, esse o problema de você conceder. Porque, veja, a medida, teve algumas medidas que foram muito tímidas. Eu nem falaria, o Kleber, dessa questão da moratória, ou, eventualmente, da diminuição ou dilação no prazo para pagamento. Eu acho que o governo ele poderia adotar ainda melhores outras medidas. Por exemplo, nós temos um problema sério, o empresariado ele sofre um problema sério, que quando ele deve um tributo, existe um mecanismo que a Fazenda utiliza, que é a chamada inscrição endividativa. O que é a inscrição endividativa? Você está me devendo, você não pagou, eu simplesmente vou pegar por um procedimento interno, eu vou conferir a esse valor que você me deve uma presunção de certeza e liquidez. Eu vou dizer, olha, é certo que você me deve isso e o valor que você está me devendo é esse aqui. E com isso, após a inscrição endividativa, após 75 dias dessa pessoa inscrita, ela já fica no chamado cadastro de inadimplentes, que já passa a ser uma dor de cabeça para o empresário. Só que nós colocamos no país a possibilidade de, uma vez inscrita endividativa, fazer um protesto extrajudicial de CDA, ou seja, da certidão endividativa. O que eu faço? O governo ele fala assim, bom, te inscrevi em endividativa, eu tirei uma certidão. Essa certidão é um resumo daquele termo de inscrição. Eu vou pegar e apresentá-la no cartório. Só que eu coloco o CNPJ da empresa como devedor principal. Ah, você é sócio? Então eu coloco os CPFs dos sócios como responsáveis pela dívida. E eu faço o apontamento do protesto. Então você imagina que a pessoa que já está com problema de caixa, de repente, o único recurso que ela tem muitas vezes é tão somente um limite bancário. Com o apontamento do protesto, bye-bye limite bancário. O rating do sistema do banco já exclui a pessoa. Corta. Aí você imagina que não corta só da empresa, corta dos sócios. Afeta a vida pessoal dela. Total. Diretamente. Então, o que eu acho que o governo poderia fazer? Nesse período de pandemia, até 31 de dezembro, suspender os protestos extrajudiciais. Então, fala assim, olha, Fazenda Pública, governo, você não vai apresentar esse débito para protesto, pelo menos nesse momento de pandemia. Faça isso ano que vem. Um período de carência. Dá um período agora, porque isso eu não estou dizendo que ele não vai escrever endividativa, o Kleber. Vai, só que ele não vai apresentar para protesto. Não é um perdão, é uma suspensão. Não, ele vai suspender. Veja, porque eu não estou... Ele já está devendo. A questão eu só não estou apontando protesto. Correto. Doutor, eu vou chamar a atenção agora do telespectador, especialmente para os pequenos e microempresários, para a próxima pergunta. O doutor deu uma sugestão aqui como o governo poderia proceder. Mas a pergunta é agora, como o empresário, o investidor deve se posicionar, o que ele deve fazer nesse momento, que a economia está em retomada e que muitos dos benefícios das isenções dos programas de ajuda do governo estão acabando. Então, minha pergunta agora é praticamente aí uma orientação de graça do doutor aqui. Como os empresários devem proceder, qual é a melhor estratégia nesse momento. Mas isso ele vai responder no próximo, no terceiro e último bloco. Até daqui a pouco. E voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e também 190 países pelo canal 1 Europa. E hoje nós estamos falando do impacto da pandemia na vida tributária do país, na arrecadação e também no pagamento dos impostos. O doutor Caio Bartini, que é o nosso convidado, no final do último bloco eu deixei uma pergunta, na verdade é uma orientação, quase que uma consultoria agora,
uma amostra grátis de consultoria, vamos dizer assim, para os nossos telespectadores, especialmente para os empresários. O que fazer nesse momento? No momento que o país e a economia começa uma retomada, mas também no momento que aquelas isenções, aqueles incentivos estão acabando. O que fazer? Qual que é o melhor posicionamento, melhor estratégia nesse momento? Bom, a melhor estratégia para o empresariado brasileiro hoje, e ele não pode deixar de lado, é investimento primeiramente nas redes sociais. Nós tivemos um crescimento muito grande no e-commerce, na venda através do comércio digital. E é uma questão sem volta. Então, se o empresário hoje ele não se conscientizou da importância da internet para o seu negócio, ele está 2, 3 passos atrás. Então, primeiro, é justamente tentar se modernizar dentro do seu escopo, dentro do seu objetivo, dentro do seu objeto social, naquilo que ele pode oferecer pelos mecanismos online. Esse é um ponto. Ponto 2, a revisão da questão dos próprios gastos. Ou seja, hoje nós já vivenciamos, já sabemos que teve um aumento muito significativo do teletrabalho, do home office, e muitas vezes aquelas grandes estruturas, elas perderam o sentido de existir. Que levam custos, né? E é muito grande o custo. E é uma necessidade interessante você sentar muitas vezes com aquele proprietário do imóvel, se o imóvel é alocado, e justamente tentar fazer com ele uma composição. Tentar fazer um acordo em termos de diminuição do valor da locação, consequentemente, diminuição dos impactos com relação ao período, ao prazo, à carência, dentre outros. Isso é uma questão de conversa, isso é uma questão que, conversando, você consegue chegar num denominador comum, só que, assim, diminuir o inchaço da estrutura. A gente sabe que hoje muitos empresários verificaram que é possível a mantença dos seus objetivos através de uma estrutura mais simplificada. Consequentemente, isso vai diminuir o impacto de despesa. E não deixar de observar oportunidades tributárias. Mas quais oportunidades tributárias? Você sabe, Kleber, que muito empresário paga tributo e paga tributo a mais. Ah, é? Muitos empresários pagam tributo e pagam tributo a mais. Mas não, veja, eu estou pagando aquilo que o contador me manda lá de guia. Sim, mas muitas vezes tem muitos valores que estão compostos naquela base de cálculo que não deveriam estar. Existem situações, por exemplo, que já foram decididas em tribunais superiores. Olha, isso aqui não incide, e a pessoa continua pagando. Está perdendo um direito. Então, ela está perdendo uma oportunidade de chegar e discutir isso, muitas vezes de sede administrativa, nem a necessidade de judicializar, mas verificar essa possibilidade de atender essa situação sem a necessidade, muitas vezes, de grandes esforços, bastando um profissional competente para poder analisar essa questão das oportunidades. E, consequentemente, com isso, uma forma, então, que se tem de diminuir esse impacto é analisando justamente o rediscutir as dívidas, verificar a possibilidade, consequentemente, de diminuir o impacto da parte de tributação através de um planejamento estratégico e, consequentemente, um investimento muito forte na parte do comércio eletrônico. Dá para enxugar bem, então, essa despesa com tributos? Olha, eu posso garantir a você que, dependendo do tipo de planejamento que se faz, de 30% a 40% consegue se reduzir. Significativa essa significativo. Agora, não tem como fazer um programa desse e não abordar frente, né, a um especialista como o senhor o tema reforma tributária. A reforma é um clamor que há muito tempo é feito por vários setores da sociedade. É visto até como o destravamento de um tampão que está impedindo a boa fluidez da economia. Eu queria a sua avaliação nesse contexto e do que vem sendo apresentado. O que o senhor espera dessa reforma tributária? Primeiro, é importante ressaltar que nós temos, em regra, 2 PECs em andamento. A proposta de emenda constitucional 45, que está na Câmara, e a proposta de emenda constitucional 110, que está no Senado. Então, são 2 reformas distintas. Uma com base
nos estudos do economista do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Api, que inclusive trabalhou diretamente depois no governo, e o outro, que está no Senado, que era do ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, que era do PSDB do Paraná. Então, são duas reformas que estão em andamento. Então, eu entendo que, primeiramente, há uma necessidade da comissão mista do Congresso analisar se fará uma junção dessas reformas ou se vai retirar uma e qual delas vai andar, né? E o que essa reforma ela se propõe a fazer? Conforme eu disse lá no primeiro bloco, o Brasil ele é um país que ele tributa muito consumo e produção, né? E a ideia da reforma tributária justamente é fazer o quê? Tentar diminuir o impacto sobre o consumo. Fazendo o quê? Fazendo uma junção, uma unificação de tributos. Então, pegar o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, pegar o ICMS, que é estadual, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é municipal, pegar COFINS e PIS, que são duas contribuições federais. Juntar todos esses tributos, criando o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, essa é uma das propostas que foram apresentadas. O problema dessa proposta, o Kleber, é a seguinte: é o prazo de transição para que ela termine. Inicialmente, da forma que foi apresentada, ela dura iniciais 10 anos. Só que ela se conclui em 50. 50 anos? Aí eu pergunto a você o seguinte: será que nós conseguimos manter 12 mandatos eletivos com o mesmo pensamento para poder aprovar esse tipo de reforma? Eu entendo que não. Nós não temos uma única estudo de 12 mandatos eletivos pensando da mesma forma, sem quaisquer modificações. Então, assim, o problema está sendo o tempo de transição. Por isso que o ministro Paulo Guedes, ele chegou e fez o seguinte, ele falou, olha, eu vou fazer uma proposta aqui de lei complementar, de lei, uma PL, para unificar PIS e COFINS só. E os estados que se virem na questão de ISS depois, num outro momento, e os municípios a gente vai ver em outro momento a questão de ISS. Então, assim, que a reforma tributária ela é significativa para o país, não tenha dúvida, principalmente no que diz respeito à simplificação no cumprimento das obrigações. Agora, é bom deixar muito claro para a população, reforma tributária não implica em diminuir carga tributária. Tá? Reforma tributária está implicando em simplificação, só que muitas vezes vai ter até um aumento dessa carga tributária. Agora, em relação a esse projeto do governo, os defensores da ideia ressaltam principalmente a diminuição da burocracia com a unificação dos impostos. Hoje, essa burocracia custa caro e dificulta muito o empresário, né? Custa muito caro e vou te dizer mais, o empresário vai passar isso no preço. É óbvio. Se eu pego, vamos pensar, Kleber, eu tenho uma empresa, eu gasto com contabilidade interna, contabilidade externa, auditoria externa, eu vou repassar isso no custo para você. Então, quem acaba pagando sou eu e você. E isso torna o empresário, inclusive, menos competitivo. Então, frente, por exemplo, a determinados serviços, bens que vêm do exterior, ele se torna, consequentemente, menos competitivo. Ele não consegue combater, por exemplo, e competir diretamente, aliás, com determinados produtos da China. Por quê? Porque o nosso custo é um custo muito alto. Nós temos uma carga tributária alta e nós temos uma burocracia muito forte. Então, o nosso chamado custo Brasil, ele é muito além do que a média dos países se utiliza. Para que você tenha uma noção, a média que os países têm de atendimento de horas por ano para cumprir exigência administrativa, a média, 300 horas. Sabe quantas horas o Brasil gasta por ano? Quantas? 1.900. Bem mais. Ano. Quer dizer, nós gastamos 6 vezes mais de tempo para cumprimento de exigência de burocracia administrativa. E é óbvio, só simplificando isso já diminui muito o custo. Não é, e friso, não será uma única reforma redentora e salvadora. Não existe reforma redentora e salvadora, assim como não existe salvador da pátria. Nós temos o quê?
a possibilidade de termos um conjunto de reformas, ou seja, o ambiente de reformas começou no governo Temer, com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467. Veio depois com o presidente Bolsonaro a respeito da reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103. Agora está em andamento a reforma administrativa e a reforma tributária. Só que daqui para frente tem que continuar o ambiente de reforma. Porque se ele não continuar, não vai ser uma única reforma que vai salvar as questões do país. E digo mais, se nós fizermos um ambiente de reforma justo nesse momento, eu posso dizer a você que talvez a geração dos meus netos veja um país melhor. É a melhor das expectativas. Melhor das expectativas. Tá aí. Doutor, mais uma vez quero lhe agradecer por ter aceitado o convite, por participar e, repito, um dos méritos desse programa, dessa entrevista, foi passar para a população de forma mais simples o quão importante esse assunto é no dia a dia delas, na vida delas. E eu reservo esses minutos finais para você deixar os seus contatos, fazer a sua despedida, e tenho certeza que muita gente vai se interessar para buscar caminhos, opiniões de como fazer esse planejamento tributário da melhor forma. Então, o espaço é seu. Obrigado, Kleber. Então, agradeço primeiramente a você o espaço aqui da RIT para a gente falar aqui no programa Análise Direta. E, para mim, foi um grande prazer falar com todos vocês, seja através da rede televisiva ou até mesmo da questão da internet. Se você quiser ter um contato, bater um papo, para a gente continuar avançando as nossas discussões, o meu contato no Instagram é @prof. Caio Bartini, né? Prof de professor, @prof. Caio Bartini, Twitter, @Caio Bartini, e, consequentemente, se você tem alguma dúvida ou, eventualmente, alguma situação que podemos te ajudar, vai ser, consequentemente, muito bem visto aí, seja por mim e todos aqueles que militam na questão tributária. Obrigado, Cléber, pelo espaço. Eu que agradeço. Tá aí, você gostou dessa entrevista do Dr. Caio Bartini? Quer assistir de novo? Acesse nossas redes sociais. Lá você vai ter esse programa e outros, com outros especialistas renomados que estão presentes, que atendem o nosso convite, participam do nosso programa e dão dicas importantes sobre assuntos muito relevantes do seu dia a dia. Então, acessa lá no Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal RIT Notícias. E você que quer entrar em contato, dar sugestões, fazer perguntas, pode também entrar em contato com a nossa produção pelo WhatsApp. O número, para quem está fora do Brasil, é 5511 99 224 7760. Repetindo, 5511 99 224 7760. Então, continue ligado, que aqui você sempre tem notícias e informações de primeira qualidade. Até a próxima!